Jesus esteja com cada um dos irmãos, com cada uma dessas pessoas que estão conosco através da internet. Deus abençoe de montão para cada um de vocês. Antes de nós lermos o texto, você já pode começar a procurar Mateus capítulo 16, verso 13 a 19. Mateus capítulo 16, verso 13 a 19. E enquanto você procura, eu gostaria de convidar você para segunda-feira, às 19h30, ou a partir das 19h30, nós estaremos dando início ao Celebrando a Recuperação. Algumas pessoas com toda a justiça reclamaram como demorou para retornar. Mas é só para fazer um charminho mesmo, para o irmão poder ficar com vontade de vir. Tá bom? Então, segunda-feira, nós recomeçamos o Celebrando a Recuperação a partir das 19h30. Diz assim um texto que nós vamos ler nesta noite. Amém, irmãos? Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Vamos orar, meus irmãos. Deus, nós queremos mais uma vez nos colocar diante de Ti, para nós trazermos a Tua palavra, que em nada eu possa atrapalhar, ó Deus, a Tua exposição. E cada pessoa que aqui está nos ouvindo, nos vendo pela internet, que elas possam entender a Tua palavra e tomar a decisão inteligente a respeito disso. Fala o nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmão, nós estamos assim um pouco iniciando aqui, como se fosse um pouquinho de Olimpíadas. Nós estamos entrando naquele evento teste de algo que Deus preparou para a nossa igreja, onde nós, ao fazermos a exposição da mensagem através do PowerPoint, nós temos uma certa dificuldade de passar, né, a imagem, e a gente fica pedindo à pessoa: olha, passa aí segundo, próximo slide. E a nossa igreja veio com um evento teste hoje, que é esse aparelhinho aqui maravilhoso, né, onde eu vou comandar essa passagem. Os irmãos pensaram assim: agora os problemas acabaram. Não, agora o problema sou eu, não é verdade? E eu queria começar dizendo para vocês o tema da nossa mensagem. Qual é o tema da nossa mensagem? Quem é Jesus para você? É uma pergunta muito interessante, e que nós temos observado que Deus tem tentado por todos os meios nos explicar exatamente quem Ele é. Desde o início, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, você vai enxergar a pessoa de Jesus num esforço tremendo de Deus para dizer para nós quem é Ele, falar da sua história, falar o que é, qual o seu propósito de existência, o quanto nós somos importantes para Ele. O nosso Deus chegou a fazer algumas loucuras maravilhosas, loucuras de amor dEle por nós, como por exemplo, abrir um mar vermelho para nos resgatar, chamar Moisés até um monte, ficar com ele 40 dias e 40 noites, para escrever 2 plaquinhas, como quem diz: na verdade o que eu queria, Moisés, era conversar com você, me revelar a você. E tudo que Deus faz ou fez, Ele faz sempre com a mesma intenção de buscar o nosso conhecimento acerca dEle. Ele quer de verdade que a gente o conheça. A própria Bíblia nós a conhecemos como revelação de Deus, onde Deus se revela a cada um de nós a respeito da sua própria pessoa. E umas coisas interessantes que nós estamos vendo aqui hoje nessa noite, usando um pouco e já começando a usar o meu poder de síntese,
é de que Jesus vai direto a um ponto com os seus discípulos. E eu queria chamar a atenção de vocês a respeito disso. E o primeiro ponto é o evento ponte. Opa, eu não acionei o evento ponte. É o evento teste, meus irmãos. Opa, agora funcionou. Vamos lá. Opa, conseguimos. Você sabe que as pessoas ao seu redor pensam sobre Jesus? Porque essa é uma pergunta, não do pastor Jorge, mas uma pergunta do Senhor Jesus. É Ele quem chega para os seus discípulos e faz essa pergunta. Podem ler para mim? Quando Jesus faz essa pergunta aos discípulos, Ele está de verdade querendo que os discípulos falem do que eles tomaram ciência a respeito das pessoas. O que as pessoas andam falando a meu respeito? E eu começo a entender, irmãos, que o que Jesus espera de nós é que nós, como discípulos, venhamos a responder essa questão. O que as pessoas pensam a respeito de Jesus. É claro que nós não estamos querendo saber que você sabe a respeito de pessoas que você nem conhece. Não, a ideia não é essa. A orientação de Jesus é que as pessoas, nós discípulos seus, viemos a nos relacionar com as pessoas e conversar com elas a respeito da pessoa de Jesus. Irmãos, essa pergunta a respeito de Jesus, eu tenho feito todos os dias praticamente. Todos os dias eu tenho essa questão para conversar com as pessoas. E se Deus me perguntar a respeito de algumas pessoas, eu vou dizer, pastor, ela pensa exatamente isso, isso e isso. Porque eu sei o que elas estão pensando. E eu pergunto porque eu quero saber o que elas pensam a respeito de Jesus. E eu tenho notado, irmãos, algumas informações totalmente truncadas. Por exemplo, uma vez eu conversei com um casal e eles começaram a dizer para mim que o único jeito de ir para o céu era ser boas pessoas. Boas pessoas. E quando eu falei para elas que o único jeito de ir para o céu é receber Jesus Cristo como seu Salvador, eles, eu também acho isso. Mas como você acha isso? E você disse que era outra coisa. Eu não estava ligado. A expectativa de Jesus é que nós, como membros da sua igreja, possamos conhecer o que as pessoas estão pensando a respeito dele. Eu não sei se você já fez essa pesquisa. Já perguntou sobre o seu chefe, os seus amigos de trabalho, o que eles pensam a respeito de Jesus? Você já teve a oportunidade de explicar para eles aquilo que Jesus representa na sua vida e poderia representar na vida delas? A maioria das pessoas não sabem quem é Jesus ainda no nosso Brasil. Você conversa com elas e a expectativa delas é que Jesus pode ser encarado por nós como um grande profeta. Os judeus fazem isso. Perguntam e acham dessa maneira. Certa ocasião, um irmão me ligou, eu não me lembro quem agora exatamente, mas ele disse, olha pastor, alguém disse que era um judeu ou uma pessoa que era ligada ao judaísmo, e disse assim, se Jesus fosse o Messias, ele não se chamaria Jesus. Ele se chamaria Emanuel. Eu falei, rapaz, que oportunidade boa você tem para falar que Jesus é chamado Emanuel. Jesus é o Deus conosco. As pessoas não têm noção disso. Algumas pessoas, como por exemplo, espíritas, acreditam que Jesus é um espírito evoluído. Elas não sabem quem é Jesus. E porque as pessoas não sabem quem é Jesus, elas acabam tomando uma decisão equivocada a respeito dele. E elas acabam se perdendo nas suas decisões. Elas acreditam, por exemplo, que elas podem admirar Jesus e adorar um outro tipo de Deus, um outro tipo de divindade. Como se Jesus permitisse que isso acontecesse. Eu mesmo criei em ambos alguns anos da minha vida. Eu reverenciava Jesus, mas na hora de pedir as minhas bênçãos, eu pedia para São Jorge. E por influência de uma outra pessoa, amiga da família, eu também buscava um pouquinho São Sebastião.
Por que eu fazia isso? Porque eu não conhecia de fato a pessoa de Jesus Cristo. Nada contra, eu não quero brigar com ninguém que pensa diferente, mas quem conhece a Jesus sabe que Ele é um Deus poderoso e um Deus que tudo pode e que vai e quer nos abençoar. A pergunta de Jesus é para nós hoje, discípulos dele: o que as pessoas ao seu redor sabem a respeito de mim? O que elas acham? Será que o seu filho já ouviu de você quem sou eu? Será que a sua esposa, o seu marido, os seus parentes, naquela roda de amigos no final de ano, ou no evento da sua família, por acaso já sabem através de você quem é o Jesus a quem você adora? Não podemos nos esquecer que é responsabilidade de nós divulgarmos esse evangelho. E a nossa divulgação começa por aqueles que não conhecem a Jesus. Na semana passada eu fui acompanhar o meu filho numa determinada loja e perguntei à caixa: o que você acha que uma pessoa deve fazer para ir para o céu? E sabe o que ela me respondeu? Ela me respondeu assim: eu tenho que tomar vergonha na cara e aceitar Jesus Cristo como meu Salvador. Irmãos, eu fiz a mesma coisa que vocês, eu comecei a rir. Ela disse: por que não é isso? Eu falei assim: não, eu acho mesmo que você tem que tomar vergonha na cara. Essa é verdade, eu sei que é só Ele. Eu às vezes vou a uma igreja, às vezes eu olho para lá, e quando chega a hora do apelo eu fico com o coração apertado, porque eu não tomo essa decisão. Eu digo para ela assim: olha, apesar de você saber a resposta, você não tem decidido aceitar Jesus como seu Salvador, porque você não quer compromisso com Ele. E se você o conhecesse, você ia querer compromisso com Jesus. Porque o que Ele mais quer com a gente é compromisso conosco. A segunda coisa que nós queremos falar é: quem é Jesus para o discípulo? Essa é a pergunta de Jesus aos seus discípulos. Vamos ler para mim? E vocês? Parece uma pergunta meio distraída do pregador, mas o pregador ao qual nós estamos referindo é Jesus Cristo. O que vocês, discípulos, pensam a meu respeito? Diante de tudo que você tem visto, de tudo que você tem me observado, será que você sabe exatamente quem sou eu? Pedro fez uma declaração linda para ele, mas a colocação de Pedro é uma colocação que eu gostaria que nós pudéssemos examinar, porque duas coisas são diferentes. Uma é eu saber quem Jesus é, dizer que eu sou um discípulo de Jesus, e a outra coisa é eu não obedecer a esse Jesus. Eu vou para a igreja a hora que eu quiser, mas eu amo Jesus, eu adoro Jesus, entreguei minha vida para Ele, mas eu não quero saber, por exemplo, de escola bíblica dominical. Parece que uma coisa não tem relação com a outra, mas tem toda a relação. Um dos maiores defeitos do ser humano e das pessoas chamadas judeus na época do Novo Testamento é que elas não conheciam Jesus. O Senhor Jesus diz assim: errais não conhecendo as Escrituras. E disse: são elas que de mim testificam. Se eles conhecessem as Escrituras, poderiam conhecê-la e saber que aquele do qual estavam diante era o Senhor Jesus. Será que nós temos lidado com Jesus, reconhecendo quem de fato Ele é? Será que nós temos vivido uma vida assim, como quem diz: acho que agora eu posso fazer o que eu bem entender? Eu sou uma pessoa livre? E acabam fazendo ou tomando uma atitude como se Jesus não influenciasse a sua vida. As pessoas, e eu estou me referindo a discípulos, acabam chegando muitas vezes a um determinado comportamento e uma decisão pública de quem não conhece Jesus. Às vezes eu fico e até nem tenho visto mais Facebook. Gente, é uma tristeza às vezes isso. Pessoas que dizem conhecer Jesus não se pronunciam como pessoas que conhecem Jesus. Ou alguma coisa está errada.
ou ela não conhece a Jesus, ou sofreu amnésia. Hoje nós tivemos a celebração da ceia do Senhor aqui na nossa igreja pela manhã. E uma das coisas que me deixa com a cabeça um pouco voltada para isso é a questão da celebração da ceia, quando Jesus diz assim: farei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. A ceia é um memorial. A função deixada por Jesus é para que a gente não esqueça quem Ele é. Você não pode se esquecer de quem é Jesus. Você não pode se esquecer que Ele é o seu Salvador, que Ele é o Rei, que Ele é o Senhor. Você não pode se esquecer que você entregou a sua vida para Ele um dia, quando você levantou as suas mãos, quando você confirmou a sua decisão através do batismo. Você não pode permitir que essas decisões que você tomou sejam apenas um ritual. Elas precisam representar e representam uma decisão de quem reconhece a sua posição diante do reino e diante do Rei dos Reis. Nós não temos liberdade para dizer não para Deus. Quando nós conquistamos a salvação em Jesus Cristo, nós fomos livres do poder do pecado sobre as nossas vidas. Agora eu posso dizer não. Eu não vou fazer isso. Mas com Jesus eu não posso dizer não. Com Jesus eu preciso dizer sim. O que dizem os homens ser o Filho do Homem? E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que sou? Simão Pedro respondeu, pode ler, igreja. O Filho de Deus vivo. Para muita gente, isso não representa absolutamente nada, porque não conhecem Jesus. São 2 bilhões de pessoas que conhecem Jesus no mundo. 5 bilhões dizem que ou conhecem e não querem conhecê-lo. E não querem entregar a vida dele para Jesus. Porque não reconhece que ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. A resposta não foi de Simão propriamente. O próprio Senhor Jesus falou para ele: rapaz, quem falou isso não foi você. Não é a carne nem o sangue, mas o Espírito de Deus que está em você. Reconhecer Jesus como Cristo eleva a minha vida. Eu que estava condenado pelo pecado, agora o Cristo vem e se torna o meu substituto. E eu deixo de morrer eternamente para morrer, para viver, e morrer para o mundo e viver para Jesus. O que tem sido Jesus para você? Você tem sido aquela pessoa que, na verdade, acaba não dando a atenção que Jesus precisa para você? É você quem governa a sua vida? Vou porque quero, se eu não quero, eu não vou. Eu deixo de ir à igreja porque eu briguei com uma pessoa. Não foi com Cristo que ela brigou. Ela brigou com uma pessoa. E ela disse que não vai por causa daquela pessoa. Mas o nosso tema e o nosso tempo está indo embora. Eu preciso conversar com vocês sobre outra questão. O que a Bíblia diz sobre Jesus? O que a Bíblia diz a respeito de Jesus? Se é algo que nós podemos encontrar na palavra de Deus, é tudo que nós podemos entender a respeito de Jesus. E olha, por mais que eu venha a transmitir alguma coisa para vocês, na verdade, eu não conseguirei completar essa informação para vocês. Porque Jesus é muito mais do que a gente pode dizer para vocês. Eu aprendo de Jesus sempre um pouquinho mais, sempre através da sua palavra. Mas algumas coisas básicas eu preciso compartilhar com você que está nos assistindo, com você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. A primeira coisa que nós precisamos entender é que Jesus é homem.
ele não é só homem, mas ele é homem. E a Bíblia teve a preocupação, se é que a gente pode chamar o nome preocupação, de revelar e apontar Jesus como homem. Alguns textos que vão nos ajudar com isso. Ele se cansou. Quem é que pode ler para a gente, a igreja? Quem se cansa é um ser humano. E Jesus era um ser humano. Ele precisava realmente descansar. Ele também precisava não só descansar, mas ele precisava beber água. Vamos ler então esse texto aí, irmãos? Ele fala com a mulher samaritana e diz: olha, eu estou precisando beber água, eu estou com sede. Mas ele também teve fome. Mateus 4:2, você pode ler para mim? Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Se alguém tem fome, é porque precisa se alimentar. E porque Jesus era homem. Você sabe que muita gente acha que Jesus era parecido com o ser humano. Essa é uma questão de uma doutrina gnóstica, mas que as pessoas Jesus parecia ter corpo humano, mas não era humano. Na cruz do Calvário, a lança feriu o seu lado e saiu água e sangue. Ou seja, era ser humano. Irmãos, a morte de Jesus era autêntica, foi autêntica. Por isso que ele precisava ser humano. Então Jesus Cristo é homem, porque precisava morrer na cruz por mim e por você. Jesus é Deus. E nós vamos entender um pouco do que ele é Deus. A Bíblia chama ali, ele é o Criador. Quem a igreja pode ler para mim novamente? Só os homens, vamos ler isso aí agora. Só os homens. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada que existe teria sido feito. Jesus é Criador. Ele é Deus. Todas as coisas foram criadas por ele e através dele, porque Jesus é Deus. Ele é eterno. As mulheres, por favor, João 17:5. É a oração de Jesus, ele está indo para o Pai e ele dá essa declaração para nós ouvirmos e lermos hoje em dia: glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo. Vamos escutar desistisse. E por último, sabe todas as coisas. Vamos ler todos juntos? Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Essa é a proposta de que Jesus é Deus e Jesus é homem. Jesus é homem e Jesus é Deus. E por último, eu queria falar com vocês sobre a missão desse Jesus. A missão dele é salvar o homem. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que ele é o Cordeiro? Por que essa figura de Cordeiro? Porque agora Deus vai e coloca o seu próprio Filho e diz assim: esse é o Cordeiro, esse é o meu Cordeiro, esse é meu Filho amado. E João olha para ele. Antigamente, para que o homem tivesse o perdão dos seus pecados, era preciso sacrificar um animal. Dá essa declaração: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como todos nós não somos boas pessoas, ninguém vai para o céu por sua bondade, mas somente por Jesus ter morrido na cruz por nós. Por isso ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Leiam, por favor, mais. É o seu grande amor por nós. Não há ninguém que possa nos amar mais do que Jesus. Deus nos amou e ele se entregou por nós. Ele se tornou um ser humano para nos abençoar a nossa vida. Creia no Senhor Jesus e serão salvos vocês e de sua casa. Atos 16:31. Palavra dada àquele carcereiro.
Jesus é o Messias, Ele é o Salvador, é Ele quem vai transformar a nossa vida. Nós temos que olhar para Ele com dignidade, dizer para Ele: Tu és o meu Rei, Tu és o meu Senhor, eu não vou ficar faltando igreja, eu não vou ficar faltando a escola bíblica dominical, eu não vou ficar faltando aos eventos que a igreja promove para cuidar de você, porque é Ele quem cuida de você. Ele é o seu Rei. Se Jesus não for o seu dono, alguém será. Se já não for. Ele quer ser o nosso dono. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo. Quem é povo de Deus, ele diz amém. Amém. Rapaz, está cheio de gente assim, né? Mas eu preciso fazer algo que o pastor João Emílio hoje falou pela manhã. Eu preciso entrar naquele momento, pastor, que a gente tem um pouco meio desconcertante. E o pastor usou uma palavra que eu agora não estou lembrando, eu sabia dela, eu lembrava dela até agora há pouco, mas ousadia. É ousadia. Vamos ver um pouquinho aqui? Que farei do conhecimento que tenho sobre Jesus agora? Essa é uma pergunta que Deus sempre faz a cada um de nós. E olha só quem fez essa pergunta uma ocasião. Vamos ler, igreja? Para você ver, essa pergunta foi feita na história que valeu para todas as histórias. Pilatos pergunta à multidão no julgamento de Jesus: que farei de Jesus, chamado Cristo? E o povo gritou: crucificam. E Jesus foi crucificado. Até hoje, algumas pessoas estão crucificando Jesus de novo. Até hoje, muita gente não lida com Jesus como sendo o Messias. Até hoje, muitas pessoas têm dado uma resposta equivocada a Deus. Quer ver uma resposta muito usual? Eu vou perguntar, vou passar outra época e venho falar com você. Eu vou pensar sobre o assunto e depois te respondo. Eu conversei no outro dia com um rapaz aqui na esquina e ele tinha uma religião afro. E a religião dele, eu depois de falar para ele sobre Jesus Cristo, os seus olhos encheram de lágrimas e eu pensei: pastor, ele vai aceitar Jesus. Eu fui ousado: você não gostaria de aceitar Jesus? Ele falou assim: eu não posso. Claro que você pode. Eu garanto a você que pode, mas eu tenho que pensar antes. E ele falou assim, como quem quisesse me consolar: sabe, pastor, pode anotar, o senhor dessa igreja verde aqui, eu digo: sou essa ali. A gente pode nem trocar a cor da igreja, irmãos, tem que ser verde mesmo. E ele falou assim: eu ainda vou voltar a essa igreja e vou entregar minha vida para Jesus. E eu gostaria que o senhor estivesse lá. As pessoas tomam decisões sem perceber que estão tomando decisões. Elas pensam que pode adiar, que pode deixar para depois, que ela não quer compromisso, mas tudo que Deus quer não é outra coisa senão compromisso. Um rapaz perguntou para mim assim: mas eu vou fazer uma oração e eu vou entregar a minha vida para Jesus. Eu falei assim: é isso aí. O Senhor Jesus disse que aquele que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Se você for a Ele, pode acreditar, se você for de verdade, Ele não vai deixar você embora. E eu falei para ele uma coisa que ele falou assim: aí você tem razão. Uma coisa que a gente às vezes fala de Deus e parece que a gente não convence as pessoas. E você fala uma coisa totalmente diferente e as pessoas acreditam. Eu disse para ele assim: olha, se você fizer um pacto com o diabo, basta acender uma vela para ele. Não precisa falar nada não. Ele vai dizer assim: aceito. Algumas pessoas fazem pacto com o diabo simplesmente por uma relação, uma intimidade sexual. E sabe por quê? Porque elas, na verdade, não querem compromisso com Jesus.
Muita gente, às vezes, são libertas dos espíritos imundos, mas não estão libertas para a salvação de suas almas. Que logo depois elas podem e começam a retornar. Eu preciso encerrar e dar a você essa oportunidade. O único pecado que Deus não perdoa é o pecado contra o Espírito Santo de Deus. João 16:8 diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Eu quis dizer para você que eu preciso ficar meio sem jeito hoje para você. Talvez você que esteja afastado da igreja, nunca tenha pensado que você sempre foi propriedade de Jesus, que Jesus é o teu dono, que Ele não quer que você fique fora da igreja, Ele quer que você participe da sua igreja, Ele quer que você se envolva com a igreja, Ele quer que você gaste seu tempo com Ele. Talvez você que está nos ouvindo, assistindo pela internet, manda um e-mail, diz assim: eu quero aceitar Jesus como Salvador, ou eu quero regressar para a igreja, porque eu constatei que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu tenho que entregar a minha vida para Ele. E qualquer adiamento que você faça, não é um adiamento, é uma decisão hoje, de não voltar para Jesus, ou de não entregar a sua vida para Jesus. Daqui a pouco eu vou orar com você. Amém? Vamos ouvir o que Deus colocou no coração desses irmãos aí.